Carolina Serafim, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, muito prazer estar aqui novamente contigo, Ari. Diretora-presidente da Águas de Teresina. Olha, o que a Carolina tem dado de entrevistas nos últimos tempos, ela tem que pedir um adicional ao grupo Egeia, porque ela tem trabalhado, viu? Águas de Teresina tem sido notícia em praticamente todos os portais, emissoras de rádio e de TV. Por quê? Porque os vereadores resolveram comprar uma briga com a empresa por conta da cobrança da taxa de esgoto e da expansão, né, da rede de esgotamento sanitário aqui na capital. A gente já mostrou aqui a Carolina reunida com o prefeito Dr. Silvio Mendes, reunida com os vereadores, e é importante que a empresa não tenha se furtado do debate, né? Tenha ido à Câmara, tenha ficado lá, do lado das feras, tenha também conversado com o prefeito. E eu gostaria, presidente, que a senhora nos atualizasse, ao final e ao cabo, alguma coisa mudou, o que ficou definido? Ari, acho que o importante é trazer que a gente está sempre aberto ao diálogo, né? Então, como você mesmo disse, nós fomos à Câmara, temos reuniões constantes com o município, reuniões com o poder concedente, que é a Gespisa, representando o governo do estado, com a agência reguladora, justamente para entender, né, quais são as solicitações, seja do município, seja da população, e levar isso para dentro da governança do contrato, né, com as partes envolvidas no contrato, para discussão. Porque o contrato de subconcessão é um contrato de longo prazo, é um casamento de longo prazo. E ele sim pode ser revisto, mas tem toda uma governança, todo um procedimento que precisa ser respeitado e seguido para que a gente consiga avaliar quais são as solicitações plausíveis de serem atendidas e a agência reguladora avaliar do ponto de vista do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e realizar o aditivo para que aí sim a gente possa dar notícias de eventuais modificações para a população. Lembrando que a concessão é do município, mas ela repassou ao estado, né? Aqui em Teresina. E o estado fez uma PPP, uma parceria público-privada, ainda na gestão do então governador Wellington Dias, quando a superintendente de parcerias e concessões era Viviane Moura. Então, foi feito esse contrato. A senhora falou de longo prazo, são 30 anos? São 35 anos. 35 anos. Uma parte deles já 5 anos. Desde já. 2017, 7 anos. Pronto, 7 anos já. Eu estou conversando com a diretora-presidente da Águas de Teresina, Carolina Serafim. A ARSET, que é a agência reguladora da prefeitura, tem poder sobre mudanças no contrato? Qual é o papel da ARSET, para a gente entender? A ARSET, ela é a agência que avalia quais são os direitos e obrigações do poder concedente, que é a Gespisa, representando o Estado, da concessionária e dos usuários. Porque dentro do contrato tem direitos e obrigações para essas três partes. E que elas precisam, que essas coisas precisam ser atendidas e cumpridas ao longo do contrato, sob pena de penalização. E os processos de revisão também, eles passam pela ARSET. Então, a partir de solicitações, de pleitos, como que está acontecendo agora, né, que a gente teve até o pedido, as solicitações do prefeito, isso é submetido à ARSET e também aí todo esse grupo de pessoas que fazem parte do contrato, para se avaliar, se fazer cálculo com uma consultoria externa e identificar o que está desequilibrando essa balança, como equilibrar, como ajustar para continuar com a expansão do esgotamento sanitário na cidade, que hoje nós já temos 59% de cobertura de esgoto, e a ampliação também da água, que hoje está universalizada, e temos aí novas áreas que vão surgindo e vão sendo agraciadas, né, beneficiadas com a água tratada. Ok. Das reuniões com o prefeito Silvio Mendes, houve mudança em relação à cobrança da taxa de esgoto? E se houve mudança, ela vai afetar que parcela da população? O que se tem são solicitações que a gente está em discussão com o município, levando para o poder concedente, levando para a agência reguladora, justamente para se chegar nesse cálculo, no que impacta no contrato, para fazer eventual ajuste aqui lá na frente. Então, as conversas estão, sim, em tratativas. Mas não há nenhuma decisão tomada, prego batido e ponta virada, não porque tem. Existe um fluxo, né? Existe um processo. Então, toda alteração no contrato, seja ela qual for, ela precisa ser
ter o fluxo de abrir um processo de revisão. Nesse processo de revisão, tem fases que são seguidas, né, e que precisam ser realizadas, e com isso ele gera um termo aditivo, que a gente fala ao contrato de concessão. Sim. E com esse termo aditivo ao contrato de concessão, de subconcessão, publicado, ele passa a valer e é publicizado para toda a população. O Luiz Mário tem uma pergunta. Ele diz o seguinte: presidente Carolina, o prefeito Silvio Mendes divulgou que quem tem registro no CAD único do governo federal não pagará a taxa de esgoto cobrada pela Água de Teresina. Então essa decisão ainda não está tomada? Pergunta ele. Hoje, o que nós temos com relação a pessoas com situação de vulnerabilidade vigente no contrato? Nós temos as pessoas cadastradas na tarifa social. Quem são essas pessoas? Elas têm CAD único e têm algum tipo de benefício do governo. Eles apresentam isso no nosso atendimento, seja no 0800 223 2000 ou nas nossas lojas de atendimento, e ele faz jus a esse cadastro. Quando ele entra na tarifa social, ele tem 50% de desconto na tarifa de água e de esgoto, se já tiver esgoto na região dele, e a isenção da ligação de esgoto, que é aquele valor de R$ 954. Sim. Isso já é praticado. O que tem hoje numa legislação federal que entrou em vigor em dezembro e que a própria legislação diz que contratos que já estavam vigentes quando essa lei surgiu, eles vão ser objeto de revisão e após a revisão vão ser inseridos dentro do contexto do contrato. Então essa nova legislação, ela de forma automática o acesso do cadastro único e do BPC para as operadoras de saneamento, para agilizar e incluir mais pessoas de forma mais célere no processo de tarifa social. Então, sim, isso vai vigorar, mas não é uma decisão de agora. É algo já previsto no contrato e que vai ser implementado. Uma outra pergunta, a dona Maria Luísa diz o seguinte: agora fiquei em dúvida, eu devo ou não devo pagar a taxa de quase R$1.000 que eu recebi? As tarifas de água, de esgoto, dos serviços complementares, elas permanecem vigentes. Inclusive aquela taxa de 954. Exatamente, porque não teve nenhuma alteração de revisão e aditivo contratual que anulasse as tarifas de água, de esgoto e serviços complementares vigentes no contrato. Sim. Que são vigentes desde o nascimento do contrato lá no edital, então, quem recebeu, e no contrato original. Recebeu a cobrança, R$ 954. É para pagar, e a cobrança do esgoto de R$1 de esgoto para cada R$1 de água consumida também ainda permanece normal, mas há conversas com a prefeitura. Para se trabalhar essa eventual redução com a prefeitura, Entendi. Com a Gespisa e o Estado, o Comitê de Monitoramento e a Agência Reguladora. E quem está no CAD único, a própria Água de Teresina vai tomar a iniciativa de fazer essa... Dentro do quem está isenção. No CAD único já existe o benefício da tarifa social. Quem ainda não Agora, com a nova lei de 2024, isso também vai entrar na revisão e as pessoas vão, com acesso automático, a gente consegue fazer isso mais rápido. Mais uma pergunta, o Luiz Alberto, ele diz o seguinte: por que tem que ser R$1 de esgoto para cada R$1 de água? Não poderia ser só uma taxa fixa? Luiz, todo esse cálculo ele é feito na época de avaliação do projeto antes dele ser lançado para o mercado para licitação. Então, uma consultoria, à época, foi contratada para verificar o que se tem em Teresina e o que precisa se fazer em Teresina para trazer a universalização de água, o esgotamento sanitário e atender a população, atender as categorias social, residencial e comercial, assim por diante. A partir desse estudo é definido qual vai ser, que a gente chama de paridade, qual vai ser o valor da tarifa por categoria, por faixa e a paridade. E esses valores eles são reajustados anualmente pela ARCET, que valida os cálculos, homologa e autoriza a aplicação. Então, toda e qualquer cobrança hoje que a Águas de Teresina realiza na cidade, inclusive desde 2017, ela é pautada no contrato, regulada e acompanhada. Muito bem, eu estou conversando com a diretora-presidente da Águas de Teresina, a Carolina Serafim. Então,
está tudo esclarecido. Há conversas, há negociações, mas permanece a cobrança da taxa de R$ 954 e permanece a cobrança de R$ 1 de esgoto para cada R$ 1 de água. Com a novidade de que há essa lei federal, que o Grupo EGEA vai implementar essa isenção para quem está no Cade Único. Aí é uma implementação que parte da própria empresa, não precisa fazer algum cadastro novo, alguma coisa? A lei federal, ela diz o seguinte, o cadastro único disponibilizará para as operadoras de saneamento as informações. Federal, né? Se eu conseguir a informação, né, quando eu tiver acesso à informação, eu consigo automatizar essas pessoas. Mas essa própria lei diz, os contratos vigentes que antes dessa legislação, eles vão ser revisitados, revisados, reequilibrados para atender a legislação. E isso também está no bojo da negociação, que hoje está em andamento. Muito bem, então haverá, obviamente, mais encontros, mais reuniões da presidente com o Poder Público Municipal, com a Arset, para discutir esse assunto. Muito obrigado, presidente. Bom carnaval para a senhora. Eu agradeço, Ari. Boa tarde a todos.